E João Fonseca, ao lado do time mundo, vence a Lever Cup e conquista um título ali inédito para um jogador brasileiro. A gente vai falar um pouquinho aqui dessa conquista do João Fonseca e dos jogadores do time mundo e também falaremos da atualização do ranking dessa segunda-feira, dia 22 de setembro de 2025. Falando aqui do top 10 do ranking WTA, do ranking ATP e passando aqui a posição dos principais brasileiros e falando da queda que a Beatriz Haddad Maia teve no ranking e também falando do ranking do João Fonseca e dos demais tenistas brasileiros. Pessoal, vocês estão aqui no canal Forehand Brasil, canal do torcedor de tênis. Eu sou o Joaquim Júnior e bora lá para mais um vídeo. E falando então, pessoal, do ranking feminino, vou começar o vídeo aqui falando do WTA 500 da Coreia, o Korea Open, que teve como campeã a Iga Swiatek em grande fase. Ela foi campeã do torneio, mas eu quero dar destaque a algumas coisas aqui que vai ter em relação, né, que essas coisas que eu vou falar aqui tem relação com o ranking feminino. Então vamos lá. Só falar para vocês que a Bia Haddad Maia, então, que era campeã, então ela defendia 500 pontos do torneio nessa edição, ela foi campeã no passado em 2024, ela caiu na segunda rodada, perdendo ali de 2-1 de virada para a alemã Seidel, então foi um jogo que a Bia sofreu demais, perdeu o match point e acabou sendo eliminada na segunda rodada e fez com que a Bia perdesse muitos pontos e com isso caísse no ranking. A gente vai falar um pouco dessa queda expressiva da Bia e também sobre a situação dela, o que ela passou nesses dois jogos, nesse torneio aqui. Então a Iga, dando destaque, foi campeã, venceu na final aqui, vamos pegar o placar, ela venceu a Alexandrova, cabeça de chave 2 do torneio, ela venceu de virada, tinha perdido o primeiro set de 6-1, e depois fez 7-6 com 7-3 no tie-break e 7-5 no terceiro set. Então nos momentos chaves ali, a Iga Swiatek conseguiu virar essa partida e foi campeã então do Korea Open WTA 500, fazendo 500 pontos no ranking. Só dá um destaque também aqui para a Siniakova, que foi campeã em duplas e acabou chegando à semifinal de simples e permitiu então que ela subisse muito no ranking. A gente vai comentar na sequência aqui também quantas posições ela subiu. A Siniakova, para mim, é uma excelente duplista, né? Eu gosto muito de assistir ela é muito gigante. Quem não gostaria de fazer duplas ali com a Siniakova é uma jogadora muito gigante em duplas. E aí, então, a gente tem a atualização do ranking dessa segunda-feira e a gente tem aqui como a Sabalenka, né, permanecendo na primeira posição. As maiores alterações do ranking, Siniakova, que a gente falou que fez semifinal em simples, subindo 15 posições, e aí a Bia Haddad Maia caindo 15 posições, pois ela não conseguiu defender os pontos do ano passado. Então vamos falar o top 10, depois a gente entra aqui nas brasileiras e comentamos também mais sobre a Bia. Então a gente tem aqui poucas alterações, porque não foram todas as jogadoras que decidiram jogar ali o Korea Open, né? Então a gente teve poucas alterações. A gente tem ainda a Aryna Sabalenka permanecendo na primeira posição, depois a gente tem a Iga Swiatek na segunda colocação, Coco Gauff vem na terceira posição, Anisimova é a quarta colocada, Miha Andreeva na quinta posição, Madison Keys na sexta posição, Jéssica Pegula é a sétima colocada, Jasmine Paolini é a oitava colocada, a Zheng nona posição para ela e a Helena Rybakina ocupa a décima posição. Então, sem alterações aqui em questão de posição, só 500 pontos aqui que a Iga conseguiu fazer nesse torneio, então ela vai para 8.433 pontos, ainda tem uma diferença bem grande para a Sabalenka, que tem 11.225 pontos. E aí, falando das brasileiras agora, então, pessoal, a Bia caiu para a posição de número 40, então depois de muito tempo ela cai muitas posições, aí sai do top 30, ela então ocupa a posição de número 40 no ranking, caindo 15 posições. Isso foi devido então aos pontos que ela não defendeu do ano passado. Eu estou olhando aqui, ó, ela caiu 440 pontos, que foram deduzidos do saldo dela por ela não ter defendido então a campanha do ano passado. Então agora tem 1.335 pontos. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho mais sobre a Bia. Depois a gente tem a Laura Pigossi, que sobe 2 posições e está na posição de 178 do ranking. Então a Laurinha subindo 2 posições, ela acabou não tendo torneios, mas outras jogadoras que não defenderam pontos caíram, então ela conseguiu subir. A Carol Meligiene cai 13 posições e está na posição de número 250 do ranking. Ela que acabou também não jogando torneios. E nós temos a Gabriela Sé como a quarta melhor brasileira colocada,
subindo incríveis aqui 49 posições e está na posição de número 368 do ranking. Ótima subida da Gabriela Sé, que fez semifinal em um torneio que ela jogou. Então, excelente resultado para ela, um dos torneios menores. Então, ela conseguiu fazer uma boa campanha e subir bastante no ranking. Thaisa Pedretti cai 10 posições, posição de 454 no ranking. Depois a Ana Candiotto vem na posição de 468, caindo 7 posições. E depois a gente vai comentar um pouquinho aqui da Nawane Vitória. Ela ocupa a posição de 793, cai 6 posições. Ela não jogou, mas falou que esse final de ano vai jogar o profissional. Então a Naná a gente vai acompanhar, a jovem promessa de 15 anos do Brasil. Então aqui só comentando um pouco sobre ela. E também nós temos a Vitória Barros lá na posição de 1291, caindo 2 posições, 15 anos de idade também. Ela que também está fazendo essa transição para o profissional. Achei bem legal a gente falar um pouquinho delas aqui nesse vídeo também. Todos os vídeos a gente acaba comentando um pouquinho sobre elas. E aí, pessoal, falando um pouco da queda da Bia Haddad Maia lá então na Coreia. No primeiro jogo, ela acabou que no final, ali para fechar a partida, ela teve uma crise. A gente não sabe a profundidade do que aconteceu, mas ela ficou bem abalada, ela chorou, ela tremeu, né? Dava para ver ela segurando a garrafinha. Depois ela conseguiu voltar e fechar o jogo. E no segundo jogo também, o jogo que estava na mão dela, ela acabou perdendo e no final saiu chorando. Então, assim, a Bia, a gente sabe, né, de longe, olhando de longe, que eu não tenho a profundidade das coisas, que realmente sofreu demais com essas derrotas. Ela também teve uma semana intensa, viajou de São Paulo com a derrota que ela teve no Brasil para a Coreia, uma viagem longa, desgastante, tinha que defender esses pontos, uma pressão, né? Ela tinha que defender também os pontos lá dos Estados Unidos, ela conseguiu até que defender bem. E ela acabou, então, sentindo essa parte psicológica e chorando nas 2 partidas. E aquelas cenas ali foram muito difíceis de se assistir, né? Então, eu me coloco ali no lugar dela, de olhar, ela estava realmente sofrendo. Então, eu desejo aqui que ela se recupere. Não sabemos se isso é só tênis, tem coisas extra quadra, mas a gente deseja o melhor aqui no canal Forehand Brasil para ela. Que ela, se precisar, que ela vá atrás para resolver essas situações e desejamos que ela volte, né? Primeiro que ela fique bem e depois que ela volte a ter o excelente tênis e consiga jogar porque ela tem tênis para isso, volte a se soltar em quadra e ser feliz com o esporte. A gente vê que ela está carregando muito essa pressão, esse ano foi um ano que ela carregou muito essa pressão, fez algumas partidas ali que não foram boas e realmente não me parece normal, mas é difícil a gente falar daqui, né, da minha casa, é difícil eu falar que está acontecendo, mas eu desejo o melhor para ela, que ela fique bem primeiro como pessoa e depois que ela consiga aí com o tempo, se for o desejo dela também, voltar a jogar um bom tênis e voltar a competir no alto nível que ela tem. Então eu queria falar isso sobre a Bia Haddad aqui, deixar essa mensagem para ela aqui. Pessoal, eu queria pedir para você deixar um like para ajudar o nosso trabalho, então dá aquele ace no like, se inscreva no nosso canal para ajudar, aquele winner na inscrição, dê um clique no botão de hype também, isso ajuda demais, comenta o que você achou da atualização do ranking dessa semana, ativa o sininho para receber as notificações do canal, assim que a gente lança um vídeo você pode assistir de maneira imediata os vídeos aqui do canal, isso ajuda demais. Então conto com você aí para dar essa força, são maneiras aí de apoiar o nosso trabalho. Na descrição do vídeo também tem algumas outras formas aí se você quiser apoiar de maneira financeira e também pode virar membro aqui do nosso canal, isso ajuda demais, é um valor bem simbólico. E agora falando do ranking ATP, o ranking masculino, a gente vai passar o top 10 para vocês. Não houve alterações, pessoal, devido aí aos jogadores jogarem a Laver Cup ou estarem em período de descanso ou recuperação física ou treinamento, mas vamos passar aqui o top 10 que eu acho que é importante para vocês. Primeira posição continua para o Carlos Alcaraz, depois a gente tem Jannik Sinner na segunda colocação, Alexander Zverev vem na terceira posição, Novak Djokovic é o quarto colocado, Taylor Fritz vem na quinta posição, Ben Shelton é o sexto colocado, Jack Draper na sétima posição, Alex de Minaur é o oitavo colocado, Lorenzo Musetti ocupa a nona posição e em décimo colocado Karen Khachanov. Então esses são os 10 melhores colocados no ranking ATP sem alterações nessa semana. E agora, pessoal, falando aqui dos melhores brasileiros ranqueados, então a gente tem a permanência do João Fonseca na posição de número 42, ele que jogou a Laver Cup, então uma experiência muito bacana para o João Fonseca, ele que vem ali também de vitórias na Copa Davis, foi o jogador mais jovem a vencer uma partida na Laver Cup, teve aquela vivência ali com grandes jogadores renomados, com André Agassi, conheceu o Roger Federer, então o João Fonseca
cada vez mais ganhando experiência, crescendo. Não teve alteração no ranking, porque realmente aqui a Lever Cup é um torneio, uma competição que dá prêmio em dinheiro, mas não vale pontos no ranking. Então o João Fonseca permanece na posição de 42, o que é bom, né? Não tem essa pressão de deduzir pontos do ranking, ele não tinha pontos a defender. Então com isso ele fica na posição de 42 ali com 1.129 pontos. Depois a gente tem como segundo melhor brasileiro ranqueado o Thiago Wilde na posição de 164. O Thiago Wilde cai 16 posições, ele que acabou perdendo cedo no torneio que disputou. Então o Thiago Wilde na posição de 164 continua a queda no ranking dele. O Felipe Meligeni Alves, né, que recupera-se de uma cirurgia, está bem próximo de ser o segundo melhor brasileiro ranqueado, mesmo não jogando. Ele está caindo 4 posições no ranking, posição de 168. E nós temos o Thiago Monteiro, que é o quarto colocado no ranking, falando de tenistas brasileiros, né? Então ele está na posição 177, é o quarto melhor brasileiro ranqueado, cai 7 posições também, não vem em boa fase, também caiu cedo no torneio que disputou. Então com isso continua a queda também do Thiago Monteiro, que preocupa demais, ele e o Thiago Wilde caindo muito em questão de ranking. João Lucas Reis vem na melhor posição do ranking dele, posição de 222, caiu cedo ali também no torneio que disputou em Vila Maria, mas é o melhor resultado dele em questão de ranking até agora. O Matheus Pucinelli de Almeida vem na posição 285, ele que perdeu ali nas quartas de final no torneio em Londrina, e o Gustavo Eide, que foi finalista nessa competição em Londrina também, posição de 324 no ranking, ele que sobe 7 posições. Tá? O Matheus Pucinelli não teve alteração de ranking, não falei, né, se ele tinha subido ou caído, mas o Gustavo Eide, né, o Gustavo Eide, ele teve uma subida ali de 7 posições no ranking. E falando da Lever Cup, João Fonseca foi campeão da Lever Cup ao lado dos jogadores que representavam o time mundo. Nesse domingo, então, teve ali a decisão, os jogos valiam 3 pontos. O João Fonseca, ele não jogou nenhum jogo nesse domingo, ele jogou apenas na sexta-feira, onde ele ganhou do Coboli. Aquela partida deu 1 ponto para o time mundo, inclusive o único ponto da sexta-feira. E no sábado e no domingo, então, o Agassi escolheu outros jogadores para representar o time mundo. Ele se baseou muito na questão do ranking, que eu acho que faz muito sentido nos jogos de simples. No jogo de duplas ali, eu até acho que o João Fonseca poderia ter representado no lugar do Opelga, visto que o Opelga não é um jogador que joga duplas, e o João Fonseca conseguiu fazer a vitória na sexta-feira, mas faz parte ali a questão da escolha do Agassi, né? O ranking do Opelga também é um ranking que... O João tem um ranking melhor, né, que do Opelga, então tinha vários quesitos, mas... Ok, a decisão do Agassi, inclusive esse foi o primeiro jogo do domingo, onde o Opelga e o Milkson perderam para o Carlos Alcaraz e o Casper Ruud por 7-6 no primeiro set, com parciais de 7-4 no tie-break e 6-1 no segundo set, dando 3 pontos ali para o time Europa. O time Europa tinha só 3 pontos no começo do domingo, então eles fizeram 3 pontos, foram para 6, e o time mundo tinha 9 pontos que eles tinham trazido da sexta e do sábado. O segundo jogo, pessoal, foi o jogo do Mensik versus o De Minaur. O De Minaur jogou demais essa competição, jogou muito bem e venceu o Mensik por 6-3 e 6-4, dando 3 pontos para o time mundo, que ficou então com 12 pontos a uma vitória do título. Lembrando que quem fizesse 13 pontos primeiro era campeão da Lever Cup. Então, nesse momento aqui, nessa partida, ficou 12-6. E depois, no terceiro jogo do domingo, nós tivemos então Carlos Alcaraz versus Cerúndolo, e o Alcaraz simplesmente passeou, jogou bem. Ele que havia perdido para o Fritz no sábado, o Fritz jogou demais essa edição da Lever Cup, mas aqui o Alcaraz se recuperou, fez 3 pontos para o time Europa, fazendo então 6-2 e 6-1 contra o Cerúndolo da Argentina. Nesse momento aqui então ficou 12-9 o placar para o time mundo, e aí dependia de uma vitória do time Europa para empatar, para ficar 12-12 e para a decisão em um jogo de duplas, um set de duplas, que seria o jogo decisivo, mas acabou que não foi necessário, já que o Taylor Fritz, que jogou muito bem também essa edição da Lever Cup, fez 6-3 e 7-6 no Zverev. Esse jogo aqui foi muito interessante, principalmente o segundo set, onde o Zverev ali tava querendo recuperar, tava com uma energia do banco ali, mas acabou que não conseguiu. E o Taylor Fritz no tie-break fechou então por 7-4 no tie-break, finalizando em 1 hora e 44 minutos e dando o título ao time mundo,
e, consequentemente, João Fonseca foi campeão também. Essa é a terceira vez que o time mundo é campeão da Lever Cup. O time Europa tem 5 vitórias, então tá 5-3 desde que o torneio foi criado. E, consequentemente, pessoal, João Fonseca, então, campeão da Lever Cup, primeira participação dele, fez um jogo na sexta-feira, um jogo de simples, venceu o italiano Flávio Cobolli, uma partidaça do João Fonseca, venceu o número 25 do mundo, conseguiu a revanche e se tornou, então, aí campeão ao lado dos seus colegas do time mundo, sendo campeão da Lever Cup. Ao lado dele, a gente tinha o Deminor, o Fritz, o Cerúndulo, temos também o Opelga, temos o Milksen e o João Fonseca fechava o time principal. Brooksby era um cara ali que estava na reserva, caso alguém machucasse, mas também compunha o time. Liderados pelo André Agassi, então o time mundo conseguiram essa vitória importante. Evidente, pessoal, que a gente queria muito, né, que o João Fonseca tivesse jogado no domingo, eu queria demais, pela experiência do João mesmo, de jogar contra esses grandes jogadores, mas acabou que ele jogou apenas na sexta, mas eu acho que foi muito válido a participação dele. Ele conseguiu ficar ao lado desses grandes jogadores. Ele, por exemplo, ficou muito próximo do Alex de Minaur, ficou muito próximo do Cerúndulo. Então é importante para o João cada vez mais estar inserido nesse meio. Ele teve uma presença na sexta-feira, ele conseguiu uma vitória importante, um único ponto do time mundo, que trouxe ali uma energia positiva. Seria muito ruim eles saírem com 4 derrotas na sexta-feira. E o João Fonseca fez a parte dele. E para quem falou que ele não poderia ser convocado, que ele não deveria ter sido convocado para essa edição, ele mostrou que sim, ele fez a diferença para o time dele. E acredito que será normal ele participar das próximas edições, já que ele está evoluindo demais, todo mundo está falando muito bem dele, não só nós, torcedores, mas todo mundo aí que conhece de tênis, que é especialista em tênis, fala muito bem do João e acredito muito realmente nele no futuro. Então, mais uma conquista para o João Fonseca, algo diferente, né? O primeiro brasileiro a participar da Lever Cup. Então, João Fonseca cada vez mais quebrando tabus, conseguindo títulos, conseguindo vitórias importantes. Então, João Fonseca muito bem. Pessoal, então esse era o nosso vídeo aqui. Coloca aí o que você achou da participação do João Fonseca, o que você achou das atualizações do ranking. Quero muito trocar uma ideia com vocês. Muito obrigado que você tenha assistido. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like para ajudar o nosso canal. É isso no like, o winner na inscrição e um hype aí se você quiser ajudar ainda mais. Muito obrigado, até a próxima. Fui!